integrar junto conosco. Porque o que eu vou pregar hoje é sobre a prática do ser igreja. O que é ser igreja? Muitas pessoas têm dúvida a respeito disso. Nós temos comunicado através da pregação do Evangelho, concernente à comunhão, à koinonia, ao viver igreja. E uma coisa que nós entendemos que é ser igreja, é ser uma família que vive debaixo de um espírito de fé. Existem dois espíritos atuando no mundo hoje. E nós precisamos conhecer os dois. Por quê, pastor? Porque nós precisamos combater um e incentivar o outro. Existe um espírito de fé que produz milagres, que produz uma vida cheia do Espírito Santo, que produz o viver igreja como Cristo programou. Mas existe um espírito de incredulidade, que mata, que mina, que destrói, que gera concorrência, individualidade. O espírito de individualidade, ele volta e meia, ele quer entrar na vida da igreja. Porque é uma maneira de parar a obra. Existe uma obra sendo construída. Você já viu falar que nós estamos fazendo a obra de Deus? Amém? Existe uma obra, mais ou menos como a desse prédio. E a obra de Deus está sendo feita. É uma edificação de uma casa para Deus feita com pedras vivas, que são pessoas. E quando nós estamos debaixo de um espírito de fé, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Quando você é contaminado por esse espírito de fé, nada é impossível para você. Você olha as circunstâncias e você encara elas de frente, crendo que o Senhor, pela fé, já venceu para você aquele obstáculo. Mas quando há um espírito de incredulidade, ele paralisa você por meio do medo. E o medo, então, ele faz você parar ou até mesmo retroceder. Porque o espírito de incredulidade coloca você no centro, mas o espírito de fé, Cristo é o centro. E entendermos isso como viver a família da fé, está envolvendo entender o que é ser igreja. Eu já falei inúmeras vezes aqui. As pessoas perguntam, pastor, qual que é a igreja certa? Onde eu devo congregar? Qual que é a igreja melhor para mim? Como eu sei que a igreja é da Bíblia, é de Deus? É simples. Tem um livro na Bíblia que fala só sobre isso. O livro de Atos dos Apóstolos. Ali você encontra a igreja de Deus. Os padrões de uma igreja cristocêntrica, onde Cristo é o centro. E o tema da minha mensagem de hoje está pautado em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, para aqueles que gostam de anotar. Atos 2, 42 ao 47. E a palavra de Deus diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se quiser pode mudar. Vou ler aqui no meu. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio do intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, quando? Diariamente. Diariamente quer dizer o quê? Todos os dias. Perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui, nessa passagem de Atos dos Apóstolos, nós vemos a descrição do início da vida da igreja. No verso 41, mais à frente, nós vemos que em um só dia, quase 3.000 pessoas foram acrescentadas
na vida da igreja. No verso 42, descobrimos que agora eles se relacionavam assim. Então a igreja nasceu com 120 pessoas, ali no cenáculo em Pentecostes. Mas de repente, ela já passou dos 3.000. Mas então a Bíblia fala o modus operandi, como essa igreja vivia. Eu repito para você, havia uma vida de comunhão, uma vida em comunidade, uma vida que compartilhava coração, sentimento, que compartilhava alegrias, dores, que compartilhava fraquezas e debilidades, mas também vitórias. E aí nós vemos então que o estilo de vida desses irmãos eram diários. E aqui tem uma coisa que eu gosto de falar. Nós não somos igreja só do domingo. Definirmos dias em que somos igrejas é uma visão limitada do que é ser cristão. Porque segundo a Bíblia, é diariamente. Eu e você encontramos com pessoas todos os dias. Alguns deles são irmãos na fé. Outros não são, mas devem se tornar. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Jesus deixa claro que a igreja, ela é um canal para a manifestação de Deus nessa terra. Deus não se move de outra forma nessa terra hoje, senão por meio da igreja. A esperança de toda a terra está na igreja. A igreja é o pilar central do universo. No entanto, que quando a igreja for tirada, tudo vai desabar. O que segura o mundo de pé hoje tem um nome: a igreja. A igreja. A igreja não é um método religioso, muito menos um CNPJ de uma inscrição. Tudo isso é necessário, é verdade. Existem leis que precisam ser assim. Mas igreja é a comunidade dos irmãos. A igreja é a comunidade de uns aos outros. Um dia alguém perguntou assim para mim: pastor, eu não estou me sentindo bem aqui no meio dos irmãos. Eu queria sair. Eu queria procurar uma outra igreja para congregar. O que o senhor me aconselha? Eu falei: fica aqui. Por que você quer ir embora? Nós fizemos alguma coisa para você, nos fala pelo menos para a gente pedir perdão. Porque a gente é assim, a gente pede perdão quando a gente erra, mas quando a gente não erra e a pessoa acha que a gente errou, a gente pede perdão igual para não perder a pessoa. Talvez esse seja o jeito mais difícil de se humilhar. Mas é verdade, para ganhar uma alma e permanecer na vida da igreja, para não se perder, eu sou capaz de pedir perdão mesmo estando certo. Porque não é uma questão de estar certo ou errado, é uma questão de não perder as pessoas. E aí essa pessoa falou assim: não, é porque é muita coisa errada. Aí eu senti um espírito errado. É muita coisa errada. É por isso que nós não avançamos em algumas áreas. Isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso ali está errado. E eu assim, eu não consigo ver essas coisas, eu não consigo conviver com isso. Quase que eu falo: então tá bom, São Francisco de Assis. Porque você entendeu, a pessoa se achando tão perfeita por ver os erros de outras pessoas. Eu falei: realmente eu cheguei a uma conclusão: o seu lugar não é aqui. Mas eu quero te dar uma dica. Se você procurar essa igreja certa que você quer, e você encontrar ela, não seja membro dela. Ué, por quê, pastor? Porque senão você vai estragar ela, porque você não é perfeito. Se você encontrar uma igreja perfeita, você vai entrar nela, se tornar membro, vai estragar ela, você vai ser um membro imperfeito. Porque a verdade, todos nós somos. Nós somos o que somos pela graça de Deus, pelo favor imerecido, pela sua infinita misericórdia, que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Nós somos igreja, irmãos. E ser igreja é ser os muitos e diferentes que se tornam um. O que é isso? É amar o meu irmão, mesmo com os seus defeitos. É hipocrisia eu me colocar na posição de juiz para julgar a todos. Nós lidamos com muitas situações. E às vezes existem coisas que nós precisamos ser radicais. Precisamos tratar com seriedade, precisamos combater. E um dos espíritos que nós mais combatemos é o espírito de incredulidade. Eu não aceito nenhuma fala de incredulidade perto de mim. Meus ouvidos são feridos quando eu ouço uma fala de incredulidade. Porque nós somos o povo da fé. Amém? Você precisa aprender a viver assim como igreja.
porque a sua vida vai ser melhor. Quando nós vivemos por fé, nós não andamos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Qual a possibilidade de um bando de jovens, desculpa pelo bando, 7 horas da manhã que acordar às 5, ficar o dia inteiro envolvido com as coisas da igreja hoje? A probabilidade natural é nenhuma, é zero. Então só quem pode fazer isso é Deus, amém? E só quem pode proporcionar isso é a vida da igreja. Foi isso que aconteceu hoje entre nós. Eu fiquei muito tocado, irmãos. Eu estou até agora tocado. Sabe quando você é tão cheio do Espírito que a sua carne fica tremendo por dentro? Eu estou assim o dia inteiro. Eu estou assim o dia inteiro, sensível às coisas espirituais, de uma forma hard. Eu até peço desculpa para você, mas é assim que eu me sinto hoje. Sensível às coisas que o Espírito está movendo entre nós. E ao mesmo tempo que eu estou assim, eu me sinto muita alegria. Porque eu fui chamado para ser pastor de uma igreja assim. Porque é assim que eu sou. Entendeu o que eu estou dizendo? Essas coisas que eu busco. Nós somos o povo da fé. Por isso a unidade, ela vai produzir crescimento. Nós chegamos até aqui porque nós somos uma igreja que vive debaixo da unidade, amém? Mas quando não há unidade, há competição. Há um puxando para um lado, buscando vanglória, partidarismo. Quando há unidade, todos crescem junto. Não no mesmo patamar, mas todos crescem. Todos crescem. Vou te dar um exemplo disso. Se há unidade na célula, que tem um líder de treinamento e um anfitrião, e alguém querendo ser um anfitrião, quando esse líder sobe, todos os outros sobem com ele. Porque o que era líder virou discipulador ou líder. O que era líder de treinamento virou líder. O que era anfitrião conseguiu multiplicar o seu dom diante de Deus, vai ter uma recompensa para ele para isso. E outro que queria ser anfitrião se tornou anfitrião. Então, quando há uma unidade plena, todos crescem. A vida da igreja, a igreja não é uma organização, mas é um organismo vivo que produz vida. E essa vida nos é dada por meio de Cristo Jesus. Deus, Ele separou eu e você para vivermos esse estilo de vida. Se Deus te agregou a essa igreja, é porque Ele tem algo específico para você viver dentro dessa visão específica. Um dia alguém também me disse: pastor, eu vi que o senhor é alguém muito da igreja. Eu falei: sou mesmo, percebeu bem, eu amo isso aqui. A minha vida é a igreja. Igreja para mim é uma coisa só, muita gente sendo transformada de glória em glória. É todo mundo junto, e eu sou capaz de entender que alguns são mais novinhos na fé, e cometem um monte de atrapalhada, e tem outros que são mais avançados, e nós vamos tendo paciência, que nem uma casa com muitos filhos, entende? Nós vamos aprendendo, e o alvo de nós aprendermos é ensinarmos uns aos outros, e à medida que você amadureceu, você pode ensinar o que você aprendeu para outra pessoa. Às vezes você fala: não, pastor, mas eu sou tão novo aqui na igreja, eu cheguei aqui há tão pouco tempo, eu acho que eu tenho muito para aprender e pouco para ensinar. Você se engana. A sua experiência pode mudar pessoas. O que você já viveu até aqui, se você converteu na semana passada, esqueci o teu nome de novo. Jackson. O Jackson converteu na sexta-feira passada numa vigília. Ele passou o dia conosco hoje. Rindo o dia todo. Isso é um testemunho. Entendeu o que eu estou dizendo? Ainda que ele não pegue a Bíblia e abra e fala lá em Mateus capítulo, está falando, mas a vida dele se tornou um testemunho. Outras pessoas virão por causa do testemunho da vida dele. E todos nós temos algo para compartilhar. Mas um dia alguém falou assim: pastor, eu já perdi a fé na igreja. É tanta maracutaia, é tanta coisa errada, eu perdi a fé na igreja. Aí eu pergunto para você, onde na Bíblia está escrito que nós temos que ter fé na igreja? Em lugar nenhum. A nossa fé tem que estar em Cristo Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Mas a Bíblia não manda nós termos fé na igreja. Ela nos ensina a ser igreja. A ser igreja. E ser igreja consiste mais ou menos como esse prédio. Ouça, preste atenção. Não estou dizendo que esse prédio é igreja, amém? Eu estou falando na obra, na construção. Ser igreja para nós consiste mais ou menos com isso aqui. Você vê que tem as coisas mal acabadas.
algumas coisas por arrumar, outras coisas que estão bem feias, outras que já melhoraram bastante. Ser igreja é isso, é uma constante transformação. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, à medida que nós nos colocamos debaixo do senhorio de Cristo e da sua palavra. E essa palavra então vai produzindo mudança no nosso interior, por quê? Porque ela vai despertando fé. A mudança na sua vida está ligada com a fé que você tem. Porque a Bíblia diz que quando você crê, tudo é possível que crê. E aí você estabelece então uma cultura de fé e de esperança que produz a fé correta. Um grande problema hoje é a fé errada. Lembre-se de uma coisa, fé está inteiramente ligada com não ver. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Se você parar para meditar nesses dois versículos, e você entender o que eles estão dizendo, você vai dizer: isso aqui é loucura, isso aqui é doideira. Como que eu posso ter certeza de algo que não aconteceu ainda? Que convicção de fatos que não se veem? Que loucura é essa? Essa é a loucura do Evangelho, que é vivido por fé e não por vista. E quanto mais você entende isso, irmãos, mais nós vamos viver como essa igreja primitiva. E eu vou dizer para você, se você ver a história de Atos, você vai ficar assustado com a fé daqueles irmãos. Mais assustado ainda, você vai ver como eles eram perseguidos. E se eu falar das aflições que eles passavam, aí você vai ficar mais assustado ainda. Porque existe uma pregação hoje, venha para a igreja e se torne milionário. Venha para a igreja e você vai ganhar o seu carro novo. Venha para a igreja e você vai ter a sua casa nova. Posso falar uma coisa sincera para você? O Evangelho não é para nada disso. O Evangelho é para uma coisa só: para que nós possamos viver a vontade de Deus para nós. Agora, preste atenção, a consequência de vivermos o Evangelho, aí sim, a palavra de Deus diz: se quiserdes. Alguém quer? Aí ele diz: se me ouvirdes, porque tem que querer e tem que ouvir. Se quiserdes e me ouvirdes, aí sim, comereis o melhor dessa terra. Eu vi que o obreiro Evandro falou algo aqui hoje. Esses irmãos são uma bênção. Eu sou muito amado por essa igreja, quero deixar claro isso. E o que ele falou é verdade. Quando eu cheguei aqui, não foi fácil. O momento mais difícil da minha vida, os irmãos me negaram comida. Perdoei todos já, estão todos perdoados. Ele sabe disso. Essa história eu não conto para ninguém, já que ele tocou no assunto hoje. Mas eu aprendi uma coisa, desse dia em diante, eu não peço nada para ninguém. Como assim, pastor? Para mim. Você vai ver aqui eu pedindo para o forro, eu vou pedir. Daqui a pouco nós vamos fazer o piso, eu vou pedir. Daqui a pouco nós vamos fazer o projeto do ar-condicionado, vou pedir. Pastor, nesse caso eu sou que nem meu filho, um iPad. Para Deus eu peço, para mim não. Você nunca vai me ver aqui pedindo assim: irmãos, meu carro está muito velho, preciso trocar de carro. Nunca. O dia que eu fizer isso, eu prefiro morrer. Entendeu o que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo? Porque é um voto que eu tenho com Deus, quem me sustenta é Ele. Quando eu abandonei a empresa que eu estava, depois de 12 anos de serviço prestado, eu falei: agora eu vou viver debaixo do favor de Deus. Não depende de ninguém. Não vivo na mão de ninguém, senão na mão do glorioso. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque o obreiro falou aqui hoje, alguém pode sentir pena de mim. Não tenha pena. Eu sou o cara mais próspero dessa igreja. Pode ter certeza. Que, pastor? De gol bolinha? Não é bolinha, é G5. Mas se fosse bolinha, se fosse qualquer um outro, tudo que você tem, dê glória a Deus. Porque o que você terá amanhã é a expressão da sua gratidão hoje. Isso é viver igreja. Nós éramos felizes, eu contei para você ontem da caverna, quem estava aqui? Nós éramos felizes lá na caverna. Ficava com raiva daquele banheiro, é verdade. Só Deus o sabe. Quem que fica feliz com um banheiro que é um chafariz? Mas fomos alegres,
existe um tempo determinado para todas as coisas, amém? Deus vai escrever uma história através da sua vida. Deus está escrevendo uma história através da minha vida. E a nossa vida vai ser um canal para salvar outras vidas. As pessoas vão perceber a vida que há em você, independente dos seus problemas e dificuldades. Mas o que nós aprendemos aqui desse princípio de Atos dos Apóstolos? Eu quero te falar rapidamente sobre alguns princípios do viver igreja. Primeiro que você tem que entender, igreja não é uma instituição. Igreja não é esse prédio. Esse prédio vai ficar muito bonito e muito confortável. Assim, até o final desse ano, é bom até você tirar foto daqui, porque até o final do ano isso aqui vai estar completamente diferente. Para a glória de Deus. Está vendo esse barulho de chuva? Nós vamos botar um forro acústico aqui, você não vai ouvir mais depois. Então aproveita agora ouvir o barulho da chuva. Mas não dorme no culto, por favor. Se você dormir, você sabe qual é a minha jogada de dormir, né? Quando alguém dorme, eu vou baixando a voz e digo, glória a Deus! Aí você acorda, amém? Então assim, isso tudo vai passar. Tudo nessa terra é temporal. Mas a palavra de Deus é eterna. E se há uma promessa de Deus sobre a minha e a sua vida, tem um segredo só para alcançar ela. Você tem uma promessa de Deus? Quantos têm uma promessa de Deus aqui sobre a sua vida? Eu também tenho, glória a Deus. É isso que me faz perseverar todo dia, acordar de manhã e dizer, Senhor, eu continuo crendo. Vai acontecer. E hoje eu falo assim, vai acontecer e está mais perto do que ontem. E amanhã estará mais perto do que hoje. Mas tem um segredo, que é um segredo para tudo na vida. É uma palavrinha muito simples. Se chama perseverança. Alguém que tem uma promessa de Deus, vamos supor que aqui está a sua promessa, amém? Sua promessa está aqui. Mas a sua promessa, ela chega, e você precisa tomar ela por fé. É assim que o povo de Deus faz. Se você lê a Bíblia, todos os homens de Deus que foram chamados, receberam uma promessa. O que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Eu vou abençoar os que te abençoarem, e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E em ti, crente Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O que é isso? É uma promessa. Para quem? Para um homem velho, com a sua esposa velha e estéril, sem filho. Tem que ter fé para crer nesse negócio. Então aqui está a promessa de Deus para Abraão, mas aqui também está a promessa de Deus sobre a sua vida. E existe um lugar chamado caminho, e esse eu chamo de o caminho da promessa. A promessa está lá, o caminho da promessa está aqui, e o cumprimento da promessa está aqui. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Como igreja, existe um caminho a ser trilhado, para que o cumprimento da promessa se estabeleça na sua vida. Pastor, o que é isso? Eu vou te explicar de forma bíblica para você entender. Abraão tem uma promessa. Fala assim, eu tenho uma promessa. Então você está com a promessa nas suas mãos. Eu não sei o que é, cada um tem a sua promessa de Deus. Eu vou te contar a minha. A promessa de Deus para a minha vida é que eu vou ser um pastor de uma igreja de milhares, e que nos ouça, e que nos próximos anos nós vamos ser a maior igreja dessa cidade. Nós teremos cultos aqui nesse lugar. Não vai ter mais essa parede, nós vamos ter que quebrar ela. 2, 3, 4 cultos por domingo. Aqui nesse prédio cabe 1.050 cadeiras. Essa promessa Deus nos deu quando nós estávamos na caverna. Será que nós estamos mais perto ou não? Estamos. Eu vejo Deus, e Deus faz assim, ó. Continua, vocês estão no caminho certo. Então nós não paramos, porque existe um caminho. O que a Bíblia fala sobre caminho? Quem é o caminho na Bíblia? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então existe uma promessa que Deus te dá. E esse caminho para a promessa é uma vida com Jesus. Porque se nós somos o que somos, preste atenção, nós somos pela graça de Deus. E o que é viver nesse caminho? É todos os seus dias da sua vida, você saber que a força que você tem não vem de você. Por mais habilidade, por mais cursos. Eu sei que hoje nós vivemos na era do coach, da liderança.
Nem vou te falar o que eu penso sobre isso, mas abafa o caso. O problema não é coaching, o problema é quando pastores querem ser coaches. Porque pastor é uma classe que está acima de qualquer liderança dessa terra. Pastor, o senhor se acha, hein? Não, não estou falando por causa de mim. Os líderes dessa igreja, quantos líderes dessa igreja tem aqui? Levante sua mão. Você é superior a uma liderança natural de qualquer lugar. Qualquer lugar. Você que trabalha numa empresa, você é líder aqui nessa igreja, você pode botar no seu currículo que você exerce função de liderança. Sabe como é que eu me tornei líder na empresa que eu trabalhava? Quando eu terminei o CTL. Botei no currículo. Fiz o curso de liderança espiritual da igreja. Não demorou 2 meses, eu era líder do setor que eu trabalhava. Depois eu me tornei chefe de 25 montadores. Qual o curso que o senhor tem? Curso de treinamento de líderes. Porque gente de Deus, preste atenção, se você é empresário no nosso meio, gente de Deus são os melhores funcionários. E se você é empresário e não emprega a gente dessa igreja, aí é melhor ainda. Se o seu funcionário der algum problema, você me tem. Pastor fulano, pode deixar que eu vou chamar ele. O negócio é esse, meu irmão. Te liga. Entendeu o que eu estou dizendo? Cristãos são um povo que tem um testemunho de vida. Por quê? Porque tem uma promessa e está no caminho. Precisa estar no caminho. E esse caminho é Cristo Jesus. Houve um dia que você entregou sua vida para Jesus, sim ou não? Persevere nessa caminhada. Não desista. Pastor, mas parece tão difícil. Depois que eu virei crente, parece que tudo se levantou contra mim. Mas é claro, você vive num mundo liderado pelo diabo. E você agora é cidadão celestial. Você quer o quê? Que os demônios ficam assim, larararararara, vem chegando. Não. Eles vão te resistir, filho. Eu falei ontem para os irmãos aqui no batismo. Nós somos conhecidos no mundo espiritual das trevas. Sabia disso? O diabo conhece você. Os demônios conhecem você. Sabe como é que eles te chamam? Você faz parte do povo que fala com os pés para trás. Eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei impressionado, eu nem era crente. Nem era crente, falei ontem para os irmãos aqui. Eu falei, o que é esse negócio? Quem que é esse povo que o império das trevas tem medo? Ele falou, não posso fazer esse trabalho para essa pessoa, não posso. Mas por que, fulano? Porque esse aí é daquele povo que conversa com os pés para trás. Depois eu descobri que eles têm medo até de dizer o nome. Pastor, que é esse povo que conversa com os pés para trás? É o povo que se rende diante do Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do qual a força dele não está nele por si só, mas no Senhor dos Exércitos. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui que eu estou fazendo agora, irmãos, é uma posição de rendição. Quando eu me rendo diante do Senhor, preste atenção, eu não estou falando que só isso aqui é oração, amém? Um dia alguém me falou assim, pastor, eu já percebi que na sua igreja as pessoas não oram ajoelhados. Falei, qual que é o problema, irmão? O problema é que a oração que Deus ouve é só de joelho. Eu falei, quem não tem perna vai para o inferno, então. Aí ele olhou para mim e falou, sabe que eu nunca pensei nisso? Eu falei, porque você é religioso, fica preocupado com a religião e não busca intimidade com Deus. Eu estou só te dando um exemplo, porque isso aqui é rendição. Quando você se rende, você só se rende se você encontra alguém maior que você. Entendeu o que eu estou dizendo? Não se renda para ninguém, se renda para o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos muitas vezes entrar no nosso quarto em secreto e abrir o nosso coração para Deus. Porque o nosso Deus, que é o nosso Pai, que nos ouve em secreto, nos responderá em público. O resultado da sua vida pública vai ser uma sequência da sua vida no privado. Alguém perguntou assim, pastor, está fazendo academia, né? Falei, pois é, a vida é dura. Fui inventar de consultar o médico, ele falou, está gordo. Eu falei, me fala uma novidade. Primeira pergunta, o que tu tem? Falei assim, se eu soubesse, não vim aqui. Segunda pergunta, está acima do peso. Falei, novidade nenhuma. Ele falou, deve estar hipertenso. Falei, deve é uma coisa muito esporádica. Vamos medir a pressão.
Ele falou, tá alta. Eu falei, pastor tem pressão baixa por acaso? É só pressão. Quando vai chegando na última semana do mês, então, a pressão aumenta. E não é por causa do sal. Eu falei, tá. Ele falou assim, vai praticar um exercício. Eu falei, tá bom, o senhor é uma autoridade, eu vou te obedecer. Caí na asneira de postar uma foto e botar no meu status. 225 mensagens recebidas. Aí, pastor, cuidando do corpo, pastor. Eu sei, muitas mensagens foram assim, o senhor fala que é para cuidar do espírito, está cuidando do corpo, faça o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não, eu não falo que não tem que fazer academia, ninguém tem que cuidar, tem que fazer sim. Faça uma caminhada, cuide do templo do Espírito Santo, amém? Mas eu descobri que não é fácil. Não é fácil, Silvana. Não é fácil. Primeira semana, parecia que um trator da GCO tinha passado por cima de mim. Nem nos meus 12 anos de GCO eu senti tanta dor nem nessa semana. E o pessoal da academia não dá mole. Eles falam, vai lá, bora. Sério, nunca senti vontade de bater no instrutor daqueles lá essa semana. Sério. Puxa, falta mais 5. Eu falei, eu que decido quando eu quero parar com esse negócio. É 3 de 15. Eu falei, se eu quiser fazer 3 de 10. É tenso. Aí estou caminhando com ele 20 minutos, 30 minutos. Aí ele quer aumentar para 1 hora. Eu falei, amigo, aí você quer acabar comigo. Mas por que eu estou te falando isso? Tudo que você torna padrão na sua vida, vai produzir uma mudança. Eu estou falando de algo natural, amém? Estou falando de cuidar do corpo, de fazer um exercício, isso é bom. Para o corpo só, para mim não é bom. Sério. Sábado, domingo aí, eu estou a semana toda comendo alface, tomate. Não aguento mais, me sinto um coelho. Aí ontem os irmãos me convidaram para a comunhão. Acho que tinha umas 10 pizzas lá. Falei, hoje é o dia do lixo. Amanhã eu recupero. Hoje passamos o dia inteiro comendo. Falei, amanhã o instrutor da academia vai me matar. Ah, não tira foto, não me bota em lugar nenhum isso aí. Estou falando de coisas naturais. Mas a vida espiritual é igual. Você precisa condicionar a vida espiritual. O ser igreja é mais ou menos assim. Eu fui essa semana 5 vezes na academia. Semana toda, hein? O Gerson ia dizer um glória a Deus hoje aqui, mas ele não está. Está trabalhando. Ele é meu motivador aí. Fazer academia. E eu vi que é possível fazer toda semana. Dentro de um espaço de tempo, nem sempre no mesmo horário. Mas eu sei que se eu faltar um dia, vai desmotivando. A vida da igreja é assim. Por que o seu líder pega tanto no seu pé para você não faltar culto? Não faltar célula, quando você não vai, alguém te liga. Alguém vai atrás de você. Porque se você perder a cadência, você desmotiva e para. Quantos irmãos que um dia estiveram aqui e hoje não estão mais? Ouviu a minha voz e viestes? Então o que acontece? E em algum momento eles faltaram 1 culto, 2 cultos. É mesmo assim a vida de oração, devocional diário. Mas por que eu estou te falando tudo isso? Porque alguém me perguntou, e aí pastor, fazendo academia agora, hein? Aí o meu filho falou assim, eu convidei ele para fazer às 6 da manhã, mas ele não vai. Eu falei, não. Primeira coisa é o exercício espiritual. Eu não começo o meu dia de outra forma. Os meus primeiros minutos do dia não é para a academia, não é para o corpo. É para o meu dono. Eu começo o meu dia consagrando a ele. O que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo de uma vida religiosa, de uma vida de relacionamento. Isso envolve o quê? Perseverança. Todo dia você vai ver que vai ter circunstâncias para te atrapalhar para buscar a Deus. Hoje teve. Para você vir nesse culto, eu tenho certeza. Circunstâncias se levantaram. Para de alguma forma tentar parar. Quanto mais ciente você está de si mesmo, maior problema. Quanto menos ciente você está de si mesmo, fica muito mais fácil. Entenda, você foi inserido num caminho. Que caminho é esse? Primeiro princípio, perseverar no ensino dos apóstolos. Esse é o ensino que nós vivemos.
Onde é que é o código de conduta da videira? As pessoas perguntam. Não tem na parede grudado. Está na sua Bíblia. Abre Atos dos Apóstolos, você vai ver lá. É essa maneira que nós vivemos como igreja. É nessa maneira que nós ensinamos, nós pregamos o Evangelho da Graça. O que é o Evangelho da Graça? É o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que consiste no quê? Você não precisa pagar nada para Deus, porque Ele já deu Jesus para pagar a sua dívida. O escrito de dívida que havia contra você já foi pago na cruz. E hoje você crê nisso, esse é o ensino dos apóstolos, e você é salvo. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas por meio de Cristo Jesus, todos foram salvos. E aí, o que é importante você entender? Que a Bíblia diz todos, é todos. Aqueles que creem. Então, se você professa a sua fé em Cristo Jesus, você é salvo. Se você persevera nessa fé, que é o caminho, você encontra a promessa. Abraão encontrou a sua promessa, sim ou não? Todos os homens de Deus que creram e perseveraram no caminho. Agora, há uma promessa sobre nós individual? Sim. Mas há uma promessa sobre nós como igreja. E a promessa sobre nós como igreja é que Jesus está vindo nos buscar. Essa é uma verdade. Mas Ele está vindo buscar quem? Quem o mundo abomina. Você vai ver as pessoas do mundo falando mal da igreja. O tempo todo. O tempo todo. Aqui eu acho que nunca aconteceu, mas lá onde nós estávamos antes, o negócio era o barulho. Alguém entregou o número do meu telefone para o vizinho do lado. Só pode ter sido o diabo. E esse homem mandava mensagem. O barulho, ao horário, ao barulho, ao horário. Falava: meu Deus do céu, nós estamos com o volume baixo. Tá bom, não estava tão baixo. Porque não tem como, nós somos um povo que grita. Com o microfone ainda, aí ninguém nos segura. Mas tudo bem, dentro do horário pode. Aí um irmão falou assim: pastor, duvido se aqui fosse um baile funk, tivesse cheio de gente do mal aqui, se ele ia mandar mensagem. Falei: eu também duvido. Mas nós vamos pagar o mal com o bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos orar para sair daqui. Nós saímos de lá. E viemos para cá. Glória a Deus. Mas haverá um dia que nós sairemos dessa terra. E o mundo vai sentir falta de nós. Sabe o que acontece? Você vai entender isso, porque provavelmente isso aconteceu com você, já aconteceu comigo. Quando o mundo entra em colapso, quando os casamentos entram em colapso, quando um jovem cheio de saúde cai no crack, é aqui que o povo vem bater. Sabia disso? Sabe o que a gente faz? Nós não nos cansamos de fazer o bem. Nós falamos: você veio no lugar certo. E junto nós vamos vencer essa batalha. A sua guerra é a nossa guerra. A sua luta é a nossa luta. E aí nós abraçamos essas famílias e o resultado é sucesso. Porque nós não confiamos em nós mesmos. Nós nos rendemos diante do nosso Salvador e clamamos: Senhor, muda a história desse homem, muda a história dessa mulher, muda a história desse jovem. Vai ser assim que nós vamos ser a maior igreja dessa cidade. Vai ser assim que nós vamos crescer e avançar. Debaixo de muita fé na transformação de pessoas. Ninguém quer acreditar em gente, sabia disso? E alguém falou também assim: pastor, me admiro da sua paciência. O senhor escolheu a pior coisa para fazer na vida, que é trabalhar com gente. Eu falei: vou te contar uma história, não fui eu que escolhi. Eu só sou obediente a Deus. Mas eu quero dizer, não me arrependo. Porque quando eu vejo você aqui, quando eu vejo o que eu vi hoje o dia inteiro aqui, quando eu vejo ontem o batismo que nós tivemos aqui, quando eu vejo as comunhões nas casas dos irmãos, os irmãos estão junto alegre, não é uma forçação de barra, não é uma religiosidade, mas nós somos quem nós somos. E nos colocamos na brecha para ser transformado. Por quê? Porque nós vivemos esse ensino dos apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ensino da igreja. Mas a Bíblia também diz aqui que eles perseveravam na comunhão. Eu falei aqui outro domingo sobre a koinonia, o poder de estarmos juntos. Ouça, irmãos, igreja não vive sozinho. Você não é um carrapato, você é ovelha.
Carrapatos vivem sozinhos. Ovelhas vivem em bando. Nós vivemos juntos. Ser igreja é estar junto. Um dia alguém falou assim, pastor, mas eu acho que o senhor tinha que ser menos acessível do povo. O senhor está muito dado. E às vezes por isso que as pessoas confundem as coisas. Eu falei, pastor tem que ter cheiro de ovelha. Eu não sou pastor aqui de púlpito. Eu estou aqui hoje liberando uma palavra sobre a sua vida. Mas quando eu descer daqui, eu sou igual a você. Nós vamos conversar, nós vamos rir junto, nós vamos chorar junto, nós vamos adorar a Deus junto, nós vamos orar uns pelos outros. E até se você me convidar, eu vou comer uma pizza com você. Sério. Feliz. Mas tem que ser antes da meia-noite, porque a partir da meia-noite é segunda-feira, aí começa o mundo fitness. Tá bom, 00:30. Meia hora de tolerância. Mas a comunhão não é só comer junto, amém? A comunhão é compartilhar das riquezas do céu. E quando você faz a comunhão certa, o que acontece? A alegria de Deus transparece no seu rosto. Olha só o que a Bíblia fala em Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Você sabe que você é um ser espiritual, amém? Você não é esse corpo que está sentado nessa cadeira. Se você entregou a sua vida para Jesus, você nasceu de novo, você não é esse corpo. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Esse corpo vai deixar de existir, a alma e o espírito vão para um corpo novo, você é eterno, amém? Esses são os princípios da vida eterna. Você não é esse corpo vai deixar de existir. Mas o que a Bíblia diz é que o povo de Deus, a igreja, eles eram um no coração, e quando a Bíblia fala de coração, está falando do espírito. E o espírito, alguém perguntou assim, pastor, onde fica o espírito humano? Você nunca parou para perguntar isso? Eu já recebi essa pergunta. Eu fui estudar, é claro, eu não sabia. Estudos científicos explicam algumas coisas espirituais. Eles falam que o espírito humano fica nessa região aqui, ó. O espírito também é chamado de coração na Bíblia. O espírito no original é pneuma. Você sabe, eu trabalhei 23 anos na área metalúrgica. E existem as máquinas pneumáticas, que elas são movidas a quê? Ar comprimido. E quando você ouve no original o espírito pneuma, você entende por que Pentecoste fala que ele é como um vento. Ele não é um vento, é como um vento, pneuma. Um sopro. Quando Deus faz o homem lá no Éden, ele faz o quê? Sopra nas suas narinas o quê? Fôlego de vida, pneuma. O Espírito está dentro de você. Pastor, mas qual que é a prova cabal? Porque nós queremos prova cabal. Que o Espírito do homem está aqui. E é uma explicação tão simples. Se você tomar um soco na boca do estômago, o que vai faltar? Pneuma. Você entende? A Bíblia explica tudo. Tudo que nós precisamos aprender está escrito. É o manual do ser humano. Você é esse espírito. Você não é esse corpo. Você não é esse corpo. Você é esse espírito. E esse espírito e esse corpo, esse espírito e essa alma, eles precisam ser um em todos. Porque onde é que está a alma? É o centro da personalidade humana. Qual é as doenças que mais matam hoje? Não são as doenças do corpo. São as doenças da alma. Está cheio de gente, sabe com o quê? Depressão. Síndrome do pânico. O que mais, pastor? Transtorno bipolar. O que mais, pastor? Confusão mental. O que é isso? Você não sabe bem, você tem uma confusão. Tudo para você é uma confusão, você está indeciso o tempo todo, não tem nada claro da sua mente, é uma confusão mental. Isso é causado por o quê? Pela alma. E como que muda isso, pastor? Eu cheguei na vida de um casal, quando eu era pastor lá na videira de Sapucaia. E o filho deles converteu na nossa igreja, e ele começou a viver a vida da igreja. E eu percebi que ele era estranho, ele não sorria. E ele passou pelo encontro, e ele parecia, depois do encontro, um garoto propaganda de pasta de dente. Eu nem sabia que ele tinha dente, depois do encontro é que eu descobri.
Ele falou: pastor, eu preciso levar vocês lá na minha casa. Vocês precisam conhecer a minha mãe e o meu pai. Eu falei: nós vamos? Nós vamos. E um dia ele marcou e eu fui. Eu e mais um irmão chegamos lá na casa dele. Ele falou: eu quero que a minha família venha ser igreja conosco, porque ser igreja do jeito que nós estamos vivendo é maravilhoso. E eu cheguei na casa dele e eu entendi porque ele não sorria. Porque o pai e a mãe dele estavam trancados numa casa. Você já foi em algum lugar que nem a lâmpada não ilumina direito? A casa tinha um ambiente cinza. Não porque as paredes eram pintadas de cinza, não. O ambiente da casa, a luz não clareava. E eu fui olhar para eles, aquele casal, a face da morte estava estampada no rosto deles. Eu falei: o que houve? O homem não conseguia nem falar. A mulher falava um pouco ainda, que as mulheres acabam gostando de falar mais. Irmãs, não fiquem bravas comigo, mas é a verdade. E aí ela falou assim: pastor, nós estamos muito felizes com o que está acontecendo com o nosso filho. Cuide dele para nós. Falei: como assim cuida dele para nós? Sabe um senso de despedida? Sabe um senso de alguém que já está dizendo assim: eu já desisti? Essa era a fala daquela mulher. Eu falei: não. Hoje, assim como a história dele mudou, a história dele, de vocês vai mudar. Ela falou: o senhor não entende. Ela pegou um saco assim, uma sacola de supermercado, botou em cima da mesa. Ela falou: o senhor sabe o que é isso aqui? Eu falei: não faço ideia. São R$1.050 por mês de remédio antidepressivo. Nós dois tomamos. Fazem 2 anos que nós estamos afundados na depressão. A gente só não se matou ainda porque não tinha ninguém para cuidar do nosso único filho. Agora ele está na igreja com vocês. Eu falei: agora vocês vão nascer também. E aí eu orei por eles lá, nós oramos. E eu pedi para nós fazermos 7 visitas na casa deles. Nós temos um projeto chamado Casa de Paz. E nós começamos a fazer uma casa de paz lá. Dentro de 3 meses, eles me procuraram, depois de passar pelo encontro. Eles falaram assim: nós fomos consultar o psiquiatra, e ele cancelou todos os nossos remédios. Nós não estamos tomando nem remédio para dormir mais. Eu falei: isso é o poder de Deus. Eles estão lá até hoje servindo a Deus para a glória de Deus. Mas por quê? Porque há um poder quando a igreja se posiciona na terra. Eu quero dizer, irmãos, eu não me conformo com a maneira que essa geração está vivendo. E o que vai mudar essa geração não é outra coisa senão o Evangelho. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, se essas pessoas receberem uma medida de fé, elas despertam. Não é porque eu sou poderoso. Não. Você sabe, eu já falei várias vezes aqui, essa igreja não é uma igreja de um pastor poderoso. Não é e nunca será. Essa é uma igreja poderosa. Uma igreja cheia do poder de Deus, onde cada membro é um ministro, cada casa é uma extensão da igreja, onde nós vivemos a vida em comunidade e nós perseveramos na unidade plena da doutrina dos apóstolos, na comunhão, mas também nas orações. Esse é o terceiro princípio. Nós somos um povo de oração. Oração para nós não é uma obrigação, é importante entender. É um estilo de vida de relacionamento. Eu sei que eu tenho um pai que está no céu, e que tudo que eu pedi, crendo em oração, crendo que eu já recebi, assim será feito. Sério, irmãos. Eu tenho pedido para Deus muitas coisas. Eu não sou poupador de pedir coisas para Deus. Eu peço mesmo, sou cara de pau. Eu sei que eu não mereço, mas eu sei que Ele é o Deus de toda graça. O que é o Deus de toda graça? Não é o Papai Noel, é o Papai do céu. É Deus dando tudo para quem não merece nada. Então eu quero dizer para você, seja alguém que peça para Deus. Se você tem um sonho, um plano, um projeto, coloca diante de Deus. Fala para Ele: Senhor, esse aqui é o meu sonho. O mundo vai dizer para você: não, está longe de você, quem é você para pensar isso? Não dê ouvidos para o mundo. Não dê ouvido para os críticos que só sabem criticar. Dê ouvidos para a palavra de Deus. Eu tenho certeza,
Se você vem todo domingo aqui e me ouve, você sai daqui motivado para viver uma vida com Deus. Eu nunca subo aqui para pregar uma palavra de condenação. Eu nunca subo aqui para dizer que você tem que fazer algo. Não, eu sempre falo, Jesus já fez tudo lá naquela cruz. Você só precisa crer nisso e entrar nesse caminho. E esse caminho vai levar você ao cumprimento da promessa. Ah, pastor, eu quero ver a minha família convertida. Ore por eles. Eu estou orando diariamente por 118 nomes que me foram dados nesse encontro. Toda sexta-feira nós estamos colocando esses nomes diante do Senhor. E nós cremos que eles vão converter. E eu digo para você, alguns deles já estão aqui. Já estão aqui. Teve nomes que foram vários jejuns. Afinal de contas, nós somos um povo que jejua e ora. Dia 1º de outubro, nós começamos o nosso projeto de jejum de 21 dias do segundo semestre. Então você já vai se programando, serão 21 dias de jejum com toda a igreja. Você que chegou agora, essa igreja não é aquela assim aqui, o pastor fala, pode deixar que eu jejuo por vocês. Não. Que todo mundo jejua junto. Nós vamos ficar sem comer junto, 21 dias. Aleluia, diga glória a Deus. É oportunidade. Porque nós ensinamos cada crente a ser um ministro. Vai ser 21 dias tirando o véu. Vai ser muito poderoso esse jejum, se prepare, coloque na sua agenda aí. Então nós somos um povo que ora, porque o jejum? O jejum é nós nos abstermos de comida para orar mais, para buscar mais relacionamento com Deus, amém? Era isso que os primeiros cristãos viviam. Outro ponto, eles viviam juntos e tinham tudo em comum. Agora eu quero dizer para você algo, ter tudo em comum não quer dizer ser diferente em temperamento, por exemplo. Cada um de nós temos temperamentos diferentes. Alguns são mais explosivos, outros mais calmos, outros até lento demais, outros muito acelerados. Mas eu que tenho uma fé pessoal, eu não creio que Deus muda temperamento. Eu creio que Deus pega o temperamento e leva para o cumprimento do propósito. Sério. Porque tem pessoas que para converter, tem que ser aquela pessoa calma, tranquila, que fala, irmão querido, Deus tem um plano na tua vida. E às vezes nem fala de Deus, mas ele chega, vou usar o Daniel aqui como exemplo, chega manso, tranquilo, aquele do abraço, fala, querido, que bênção, vamos lá no culto. Aí ele vai. Mas tem outros que precisam de um cara assim, ó. Eu não vou fazer com ele, é claro, mas que puxa. Vamos, rapaz. Toma vergonha na tua cara, vai buscar Deus. Existe espaço para pessoas assim? Claro que existe. Por isso que eu creio que Deus não muda temperamentos. Eu creio que Deus, Ele usa o temperamento para um propósito. Eu estava falando isso hoje e o Mateus falou assim, agora eu já decidi casar. Não entendi o que ele quis dizer, mas nem a Emanuele entendeu, eu acho. O que eu quero dizer para você? Deus vai usar o seu... Não fica pedindo para Deus mudar o seu temperamento. Peça para Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Fala para ele como a oração que Jesus ensinou. Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Que seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Que eu seja um canal para viver essa vontade. Sério. Um dia eu estava orando para Deus mudar a minha esposa. Eu falei, Senhor, muda essa mulher. Senhor, ela tem muita coisa para mudar, Deus. Muda ela. Eu esqueci que ela está aqui hoje. Mas a história vai acabar bem. Pode ficar tranquilo. E o Espírito Santo falou para mim, olha no espelho. Estava no meu quarto tem um espelho grandão. Olhei no espelho e falei, muito elegante esse rapaz. Falei, não entendi, Senhor. Ele falou, não é ela que tem que mudar. São os teus olhos que tem que mudar. Tu não está vendo quem a tua esposa é. E aí ele começou a me mostrar. Os 10 anos que eu fui alcoólatra,
E ela me aguentou. 10 anos. Muito pouco eu falo sobre a minha esposa aqui. Até para você não botar olho gordo. Estou brincando. Mas eu vivi 10 anos com ela. Eu era alcoólatra, viciado e um péssimo marido. Só para você entender, minha esposa nunca bebeu, nunca fumou, ela sempre foi uma menina de casa, de família. Ela sofreu 10 anos na minha mão. Eu não falo isso com nenhum motivo de alegria. Mas foi isso que Deus me mostrou naquele dia, naquele espelho. É como se Deus estivesse dizendo assim, cara, tu não sabe o que tu está falando. Eu falei, eu entendi. Tudo que eu sou hoje, eu devo a ela. Tudo. Eu não seria o pastor que eu sou hoje, se não fosse ela. Não seria, não teria como ser. Ela é a minha auxiliadora idônea. Às vezes eu esqueço alguma coisa aqui, é tanta coisa, a gente esquece. Quando eu vejo, acontece. Eu falo, como é que aconteceu? Ela lembrou, e ela me ajudou. E ela nunca pede para ser... dificilmente você vê eu falando aqui, ó, essa aqui é minha esposa, que faz isso, faz aquilo. Ela fica pelos bastidores. E tudo acontece. Por que eu estou te falando isso? Porque isso é ser igreja. Vai ter um dia que ela vai ser recompensada diante dos céus. Pelo Senhor diante dos anjos. Mas ainda Deus vai me dar graça de recompensar muito ela, nessa terra ainda. Por que eu estou dizendo isso? Honre quem está do seu lado. Honre. É muito fácil enxergar defeito de pessoas. Ser igreja não é a arte de descobrir defeitos, amém? Ser igreja é a arte de amar. Esse irmão que está do seu lado, ele é cheio de defeitos. Como você. Essa é uma verdade. Por isso que a Bíblia fala, não olhe para o cisco do olho que está do seu irmão, porque tem uma trave no seu. Entendeu o que eu estou dizendo? A arte de viver igreja, como esses discípulos, eles não tinham tempo para cuidar dos defeitos uns dos outros, porque eles tinham tudo em comum. O que era em comum? Eles tinham o mesmo coração. Ainda que temperamento seja diferente, aparência seja diferente, estilos sejam diferentes, e tem espaço para todos aqui. Tem uma coisa que nós todos somos iguais. Nós recebemos um novo coração do Pai. E esse coração é cheio de amor. Não um amor condicional. É um amor incondicional. Um amor que depende de condição nenhuma. Então você não serve. Eu vou usar o exemplo do Lourenço mais uma vez hoje aqui. Ele não serviu o Juan com intuito, tenho certeza, de aparecer para alguém. Ele fez com um coração puro. Eu aprendi uma lição com a palavra de Deus, com o Senhor. Faça tudo para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Você quer não errar? Pastor, eu quero viver uma vida para Deus, me ensina só uma coisa. É muita coisa, muitos princípios que o Senhor falou aí hoje. Me fala uma coisa só. Tá bom, vou te falar. Faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Você gostaria de ser amado? Ame. Você gostaria de ser servido? Sirva. Você gostaria de prosperar? Ajude outros a prosperar. Seja um canal na vida de alguém. Porque melhor coisa é do que receber. Muito melhor. Quem é o maior exemplo disso, pastor? Deus. Lá em João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O exemplo nosso de Deus é que Ele deu o que tinha mais importância para Ele. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque Jesus morreu no nosso lugar naquela cruz. Hoje nós vamos celebrar a ceia. E alguns irmãos hoje vão ceiar pela primeira vez. Ontem eles deram o seu testemunho público de fé. O que é isso, pastor? Eles declararam que eles fazem parte da igreja agora, nessa terra. E que eles romperam um laço com o mundo. O testemunho público de fé é viver em novidade de vida.
Mas não por obrigação de um pastor na sua cabeça, como um pica-pau dizendo, faz isso, faz aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não, não, não. Eu entendo bem a minha missão pastoral. A minha missão é levar você a ser cheio do Espírito. Que se você é cheio do Espírito, Ele te conduz. Ele te direciona por esse caminho para o cumprimento da promessa. E eu quero dizer para você, o que depender de mim, você vai chegar lá. Porque eu quero te ensinar o caminho correto. Como, pastor? Vivendo junto. Porque não é um caminho que diz assim, vá. Não, não, é vamos. Não é seja, é nós somos. Porque um caminho que se vive só, é um caminho de solidão e tristeza. Mas um caminho que se vive em comunidade, é um caminho de alegria. Pode até ter choro, mas ninguém vai chorar sozinho. Entendeu o que eu estou dizendo? Nós nos alegramos com os que se alegram e choramos com os que choram. Isso é ser igreja. E eles então experimentavam o que, pastor? Milagres. Estava dizendo para os irmãos hoje de manhã, eu nunca vivi um momento de milagres no meu ministério como estou vivendo agora. Todo dia nas lives que eu faço do 12:30, tem testemunho de milagre. Pessoas sendo curadas, pessoas que estavam na UTI em estado terminal, a gente ora num dia, no outro dia responde, fulano lá saiu, está no quarto, o fulano está em casa, o fulano lá vai fazer uma cirurgia, nós oramos, vai dar tudo certo, e no outro dia vem a resposta, está tudo bem, estou curado, está 100%, estou bem, está acontecendo tal coisa lá, aconteceu um acidente, vamos orar, Deus vai salvar, vai livrar da morte, porque há uma unidade, se 2 ou mais concordarem sobre qualquer coisa na terra, a Bíblia diz que o Senhor fará do céu. Por isso precisa ser 2. A Bíblia não é o povo do cavaleiro solitário. Não, 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 não. Precisa ser mais de 2. Onde estiverem 2 ou mais reunidos no nome de Jesus, Ele diz, ali eu vou estar presente. Alguém perguntou para mim, pastor, Deus está aqui conosco hoje nesse churrasco, porque nós estamos em 2, em 3, mas não estamos pregando o Evangelho. Será que nós estamos aqui em nome de Jesus? Eu falei, estamos. Ele está aqui nesse churrasco. Não só porque a Bíblia diz, mas porque dá para sentir a presença dEle, cada sorriso, cada alegria. Um jovem veio e me falou, pastor, eu não quero nem mais para casa, é tão bom estar aqui no meio da igreja. Outra jovenzinha falou, eu me sinto bem aqui, eu quero estar entre os irmãos. Não é esse prédio, mas é a vida da igreja em comunidade. Às vezes os irmãos entram à noite adentro, se tiver um violão então, e alguém que toque, o povo esquece do horário. Estava louco para cantar aquela música de comer na casa do pastor. Hoje eles cantaram, eu falei. Ele falou, pastor, nós queremos comer na sua casa. Eu falei, eu moro aqui no prédio. Quando vocês comem aqui, vocês estão comendo na minha casa. Mas esse é o viver igreja. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. A última coisa que esse povo vivia. A palavra de Deus diz que eles louvavam a Deus constantemente. Talvez você pode se perguntar, o que é louvar a Deus? Para muitos louvar a Deus é cantar canções como nós fazemos aqui, com essa equipe abençoada de louvor que nós temos, os irmãos preciosos que servem na obra de Deus aqui com o dom deles. Não, não é só isso. Adoração não é um estilo de música, preste atenção, adoração é um estilo de vida. Adoração não é a letra de uma canção. Adoração é uma entrega completa. Só há uma adoração genuína quando há uma entrega completa. Você nunca se perdeu em meio à adoração? Eu me lembro que muitas vezes eu estou adorando, eu fecho os olhos, eu não percebo. E a gente vai adorando assim, tu entra num ambiente de adoração, quando tu abre os olhos, tu está de costa para um lado, tu está numa outra posição. Eu costumo dizer que isso é você se perder na adoração. Você perde noção de tempo e espaço. Você entra numa atmosfera de adoração plena com Jesus, que não é um estilo de música, mas é um estilo de vida que a igreja primitiva vivia. Eles adoravam com o seu corpo, eles adoravam com os seus lábios, eles adoravam com tudo que eles tinham. Dias como hoje, são dias propícios para lembrar dos nossos irmãos do 2º século,
que serviam a Deus, mas eles não puderam fazer obras, porque eles eram perseguidos. Hoje eu estava conversando com um irmão sobre isso, ele estava me falando isso, eu falei, meu Deus, às vezes nós achamos que nós fazemos tanta coisa para Deus, mas esses irmãos, a Bíblia diz que eles eram como o incenso de aroma suave e agradável, que chegaram até o trono de Deus. Sabe o que a história fala? Que esses irmãos, famílias inteiras, com seus filhos pequenos, com seus filhos pela mão, eles eram presos por viver a vida em comunidade. Eles eram levados para um lugar chamado Coliseu. E aí eles eram aprisionados e havia um carrasco que entrava ali na cela minutos antes de o espetáculo começar na arena. E esse carrasco perguntava uma só coisa para eles: neguem a Jesus e vocês serão libertos. E eles não negavam. Eles não negavam. Eles não negavam a sua fé. A história fala que então eles eram preparados. Ali naquele Coliseu havia leões que estavam há 3 meses sem receber alimentação. Então aquelas famílias, os portões se abriam e eles eram empurrados para dentro da arena. E aqueles leões eram soltos. E eles com seus filhos no colo, outros pela mão. A história fala que eles entravam louvando a Deus. Toda vez que eu penso nisso, eu penso numa canção que diz que porque Ele vive. Essa é uma canção que combina com um momento como esse, que eles estavam prestes a morrer, em nome de Jesus. E eles entravam então naquele Coliseu, e eles entravam cantando, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E a história fala que eles eram empurrados para dentro daquela arena, e os leões não tinham coragem de avançar sobre eles. Eles entravam adorando a Deus, e eles mesmos eram obrigados a atiçar os leões. E ali, em meio a centenas de pessoas, os nossos irmãos eram espedaçados por aqueles leões. Haverá um dia que nós nos encontraremos com esses irmãos, porque a Bíblia diz que é um lugar especial para os mártires. Foram famílias inteiras que foram dizimadas por causa da sua fé, porque eles decidiram crer. E sabe o que é mais precioso de tudo isso? A igreja nunca diminuiu. Nunca houve tanta morte de cristão como nesse 2º século. Mas a história também conta que muitas pessoas naquela arena chegavam a uma conclusão: ninguém pode morrer por uma mentira, ainda mais assim. E lá naquela arena eles se ajoelhavam e eles entregavam suas vidas para o Jesus dos mártires. E da mesma forma que muitos morriam ali martirizados, muitos outros nasciam de novo naquela arena. Eu quero dizer, talvez nós nunca passaremos por isso, mas nós podemos gerar muita gente para Jesus. E nós não podemos nunca, jamais esquecer desses feitos. Sabe por que você foi salvo?
Sabe por que o evangelho chegou até você? Por causa que muitos morreram. Eles foram o grão de trigo que caiu na terra e não ficou só. Nós precisamos fazer memória de Cristo que morreu, mas jamais esquecer desses irmãos, porque o Senhor não se esquece deles. Ainda hoje existem irmãos nossos sendo mortos pela sua fé em muitos países perseguidos. Nós temos igrejas videiras no Paquistão, na Índia, no Nepal, e ainda hoje lá os nossos irmãos estão sendo mortos. Toda semana cristãos são executados. Mas isso não é derrota, não é. Porque ainda que possam destruir esse corpo, nossa alma e nosso espírito permanecem íntegros e irrepreensíveis para sempre. Eu quero convidar você nessa noite a pegar o cálice e o pão. Se você é batizado nas águas, você já deu o seu testemunho público de fé. Pastor, eu já batizei nas águas na igreja evangélica, mas não sou dessa igreja. Eu quero convidar você a cear conosco, se você já batizou. Mesmo que você não é dessa igreja. A igreja de Jesus não é uma igreja de placa. Essa placa escrito videira aqui não é a igreja. A igreja somos nós, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Não importa se você é de uma igreja A, B, mas se você já deu o seu testemunho público de fé, que é o batismo nas águas, você pode pegar o cálice. E junto com o cálice vai estar o pão. Os servos vão estar passando aí. Se você é batizado, pegue o pão e o cálice juntos. Aleluia. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Se você não pegou o cálice ainda, erga a sua mão, o irmão vai chegar perto de você para te entregar. Todos já pegaram, amém? Todos pegaram o cálice, glória a Deus. Se você não pegou, é só levantar a mão, que um servo vai te levar, amém? Todos pegaram. Por que nós fazemos memória dele uma vez por mês? Essa é a prática dos cristãos. Se nós fôssemos ser bem bíblicos, a Bíblia diz que todas as vezes que vos reunirdes, fazei isso em memória do Senhor. Mas uma coisa nos intriga: o mundo quer lembrar do nascimento de Jesus muitas vezes, mas Jesus nos manda lembrar da sua morte. Ele ensina os seus discípulos a fazer memória dele. Por quê? Porque foi pela morte dele que eu e você recebemos vida. Hoje nós estamos aqui porque aquele corpo naquela cruz foi moído pelas nossas transgressões. O corpo de Jesus foi partido pelas nossas iniquidades, e a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ouça, irmãos, nunca tem a ver conosco, tem tudo a ver com ele. Hoje nós podemos sim declarar diante do mundo espiritual que ao comer desse pão, que é representativo do corpo de Jesus, nós estamos declarando que nós somos um com ele. Eu quero dizer para você nessa noite, filho, nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os homens, nem os principados, nem as potestades. A Bíblia diz, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade. Uma vez que você se tornou um com ele, é um para sempre. Essa é a morte do Cordeiro. E da mesma forma que ele derramou o seu sangue naquela cruz, para a remissão dos nossos pecados,
nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é a verdade que liberta. Se você deposita sua fé nessa verdade, a sua vida é transformada de dentro para fora. E hoje, ao comer desse pão e ao beber desse cálice, mais uma vez, nós estamos fazendo memória dele. Sabe por quê? Porque haverá um dia que nós estaremos com ele. Sabe, irmãos, eu não vejo a hora. Não tem nada nesse mundo mais que me fascina. Eu conto os dias para o dia que ele vai vir nos buscar. Essa é a verdade mais linda do universo. Eu vivi 25 anos sem conhecê-la. Eu quero viver o resto da minha vida anunciando ela. Porque ele morreu numa cruz para te salvar. Não deixe o mundo ditar regra para você. Não deixe o diabo falar no seu ouvido. O sangue te tornou justo. E por causa desse sangue, toda a sua casa vai ser salva. Por causa do corpo de Cristo naquela cruz, ouça, nenhuma enfermidade é legal na sua vida. Jesus levou naquela cruz. Hoje você pode declarar ao comer desse pão que a cura de Deus está em você. Porque você não é culpado. O sangue grita. Você sabia que a Bíblia diz que o sangue fala? O sangue fala ao seu respeito. O que o sangue fala, pastor? Inocente. Você nunca será culpado, porque Jesus já assumiu a culpa no seu lugar. Todo escrito de dívida que havia contra você foi pregado naquela cruz, e hoje você é livre. Você que vai ceiar hoje pela primeira vez, saiba, você é um filho amado de Deus. Você faz parte da mesa do Cordeiro, e até que Ele venha, nós vamos fazer isso, e vamos lembrar Ele. Levante o seu pão, fala assim: esse é o corpo de Cristo, no qual eu faço parte. Ao comer desse pão, eu como vida. Eu sei que nenhuma enfermidade tem poder contra o meu corpo, porque eu sou um com o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Levante o seu cálice e fala: esse é o sangue da viva, da nova e da eterna aliança, derramado por Cristo Jesus. Esse sangue me tornou justo, perdoado, filho amado diante do Pai. Nada e nem ninguém poderá me condenar, porque eu fui livre de toda a condenação, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice e seja abençoado. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Tá com o papel no chão aí? Tá com o pincel aí? Temor não há, mas eu vencer, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, aleluia. Se você já ceiou, não deixe, os servos vão passar recolhendo os copinhos para não ficar lixo no chão. Você que batizou nas águas ontem, esta semana nós vamos colocar o teu nome ali naquele mural. Nós temos um alvo desde o começo do ano. Cada uma das nossas células vai alcançar 7 pessoas até o final desse ano. Você vai entrar, o seu nome vai entrar ali como mais um alvo alcançado. E até o final desse ano, nós seremos 300 jovens e adultos nessa igreja. E nós vamos alcançar esse alvo. Deus tem nos dado pessoas. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, e você não recebeu uma lembrança
Só um pouquinho. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez e ninguém te deu uma lembrança, não saia sem procurar os servos. Cadê os servos? Eles estão recolhendo aqui. A gente quer te dar uma revista de presente para você nos conhecer um pouco mais. Então não saia sem pegar o seu presente. E muito obrigado por fazer parte do nosso culto de hoje. Você que veio nos visitar, seja muito bem-vindo. E que você possa experimentar do favor de Deus na sua vida. Erga a sua mão, quero te abençoar. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. E eu profetizo hoje, essa será a melhor semana da sua vida. Eu profetizo que portas vão se abrir, telefonemas vão chegar trazendo boas notícias. Se você nesses dias está debaixo de uma negociação, eu quero declarar, essa é a semana da resposta. Se você tem uma causa na justiça, eu quero declarar, a resposta vai ser favorável a você. Se você nesses dias tem esperado uma resposta de Deus, eu quero profetizar, essa é a semana do seu milagre, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos encerrados. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos, declare uma semana de vitória sobre a vida dele. Deus continue te abençoando abundantemente, em nome de Jesus. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube aqui da Videira de Canoas, é uma grande alegria poder ter você, acompanhando os nossos cultos. Eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal e não deixe de compartilhar com outras pessoas, essa programação se te abençoou de alguma forma. Sabemos que você pode ser um canal da propagação do Evangelho, então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas e tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.